que foi o com mais dificuldades, muitos problemas na administração. Qual o Ricardo Ramos que vai ficar para a história desses 3 mandatos? Eu acho que o Ricardo do trabalho, o Ricardo do amor, o Ricardo da humildade, o Ricardo que conquistou o que ninguém conquistou na política, mas que continuou com o coração de menino, aquele menino que Goretti criou com tanto carinho, com tanto zelo, aquele menino que Bill Ramos colocou na política, apresentou a política e a política abraçou. É aquele menino que vai carregar no seu coração sempre o sentimento de gratidão. Então eu me sinto essa pessoa assim, cheio de gratidão ao povo de Uricuri, com histórias muito valiosas para ser contada em Uricuri. No meu primeiro mandato, a minha missão era defender a juventude, e eu tive o privilégio de defender a juventude com todas as forças. E a minha entrada na política com 26 anos, ela abriu a porta da juventude em todo o sertão do Araripe. Então, a partir daquele momento que eu fui indicado pela política de Uricuri, a gente mudou completamente a política de todo o sertão do Araripe. Começou a deixar de ter aqueles políticos maduros, experientes, e começou a entrar a nova política em Uricuri, em todo o sertão do Araripe. No segundo mandato, a gente teve o privilégio de voltar por cima, quando a gente passou por um processo eleitoral em que, de uma certa forma, existe a justiça e existe a justiça, mas a vontade do povo sempre é soberana. Então, nós fizemos um mandato espetacular e a gente perdeu aquela eleição para uma ilusão de promessa. O grande slogan naquele momento de 2012 era: dinheiro tem, não faz porque não quer. Quando tiveram a oportunidade de assumir um mandato, nem tinha dinheiro e nem tinha o trabalho. Então, quando eu voltei pelos braços do povo, e naquele momento tive uma vitória esmagadora. Então, no meu segundo mandato, o segundo colocado naquelas eleições perdeu para mim por mais de 7 mil votos. O terceiro colocado naquele momento perdeu para mim por quase 8 mil votos. Então, o povo de Uricuri conseguiu dar resposta à altura daquela ilusão que ele mergulhou. Então a gente introduziu um novo tempo em Uricuri. A gente, quando teve a felicidade de encontrar uma frase que representasse o nosso governo, a gente encontrou a frase trabalho e amor. O que é que representa trabalho e amor? Seria o trabalho no dia a dia, na vida das pessoas, e esse trabalho pudesse espalhar o amor por toda a cidade de Uricuri. Então a gente levou obra por todos os cantos e recantos de Uricuri. Então o povo de Uricuri ficou encantado com tudo isso, porque nunca tinha visto isso. E a gente teve a felicidade de, com esse trabalho, a gente encontrou uma pandemia muito difícil, que isso foi uma surpresa para todo o país, e a gente para todo mundo, e a gente teve a capacidade de se juntar ao grande volume de obras. Quando a gente soma, são 52 sexta-feiras por ano. Então, no meu primeiro mandato, a gente entregava por ano 52 obras. Então, isso foi muito marcante. E aí, além das obras, quando foi no maior momento de dificuldade de saúde sanitária do Brasil, de Uricuri, a gente foi a única cidade que entregou um hospital de grande porte de campanha que ajudou a salvar vidas. Então, se juntou saúde com obras e fez um grande diferencial para mim ganhar aquela eleição, e eu me consagrei como o primeiro prefeito reeleito. E a gente ganhou um mandato cheio de esperança, que é esse mandato que nós estamos, e a gente mirou em um trabalho que pudesse melhorar a vida de todas as pessoas. Então, houve muitos atropelos. Então, o que a gente não imaginava, que quando a gente ganhava uma eleição, a gente não imaginava que ia encontrar tantas pedras no caminho. Então, qual é a maior dificuldade que nós tivemos? Quem perdeu a eleição naquele momento não soube perder, e o que é que acontece? Começou um momento de ataque, de perseguição. Então, como eu já expressei em outras entrevistas aqui na rádio, então todos os acontecimentos que aconteceu nesse mandato, eu praticamente fui impedido de trabalhar, porque o psicológico já não funcionava mais normal, porque se tem um político que apanhou da oposição durante esses últimos 4 anos, essa gestão foi a mais difícil por conta disso. Então, existe a pessoa saber ganhar e existe a pessoa saber perder. Então a gente percebeu que quem perdeu a eleição para mim não soube perder. E aí praticamente implementaram um golpe político em Uricuri. E a gente vê que o cenário de Uricuri mudou.
A gente também teve uma mudança de governo, que isso prejudicou o andamento do município de Oricuri, como também dos outros municípios de Oricuri. A gente não pode colocar a culpa no presidente Lula, mas a gente precisa entender que o mandato do presidente Lula está tendo muitas dificuldades a nível de município, a nível de estado. Mas o mais importante, que a gente conseguiu, com a força de Deus e a força do povo, conseguir sair superando todos os desafios. Ricardo, esse seu mandato, terceiro mandato, você com mais experiência, você acha que você não teve mais dificuldades? E que político passou pelas dificuldades que eu passei até então? Então a gente passou por situações, um exemplo só para que quem é efetivo, que teve a dignidade de ser empossado agora, depois de tantas lutas, quem fez a prova, que sabe que fez a prova correta, que sabe que fez a prova com honestidade, o nosso concurso tentou ser anulado, depois tentaram barrar o concurso, depois tentaram barrar a homologação, depois tentaram barrar a posse dos efetivos. Então, um exemplo do que é perseguição e um exemplo de quanto se tornou difícil tomar atitudes e fazer a coisa andar nessa gestão em relação às demais. Não que a gente não trabalhou, mas pelo contrário, a gente viu um monopólio muito grande e que se juntaram uma força política em Oricuri, não uma força do povo, para tentar distorcer as coisas e querer não mostrar um trabalho que foi acontecido. A gente teve muitas obras de grande porte e se apegaram a detalhes pequenos para mostrar que a nossa gestão não evoluiu. Mas o tempo é o senhor de todas as verdades e essas verdades sempre serão postas, porque eu sempre digo, o bem sempre vencerá o mal, e eu tenho certeza que o nosso legado aqui em Oricuri sempre vai ser de muito trabalho, de muito respeito, acima de tudo,